Fala aí, turma, Fabrício Stagliano aqui na área e mais um vídeo de qualidade para você, meu amigo. Deixa eu te falar uma coisa, meu amigo e minha amiga, investidor e investidora, trader e trader. Vamos para mais um vídeo aí, importantíssimo, tá, turma? Deixa eu te fazer uma pergunta. Imagina se você pudesse saber quem são as corretoras que mais negociam um determinado ativo, que estão negociando mais um determinado ativo. Imagina se você pudesse saber quem são as corretoras, dentre essas que mais negociam, quem são as que mais fecham positivo no dia, né? Se ela fecha positivo, vale a pena eu tentar, né, eu buscar seguir ela, concorda comigo? Quem são as que mais fecham negativo? Adicionando a isso, por que tem corretoras que fecham negativo, por que tem corretoras que fecham positivo? Quem fecha positivo e quem fecha negativo são os clientes dessas corretoras, né? São os players que estão ali dentro. Então, quando eu pego uma corretora mais famosa ali pro pessoal, que é a UBS, né? Acaba sendo, o Bradesco também tem operado bastante, os mini contratos, mas a UBS é a queridinha da turma. Dentro da UBS existe um monte de gente, um monte de player ali, né? Que opera de maneiras diferentes. Mas o interessante disso é que eu consigo saber aqui o saldo de toda essa galera junto. Eu não consigo saber um player específico, um fundo específico lá que está na UBS. Não, isso eu não consigo saber. Mas o saldo de toda essa galera, ele aparece pra gente, tá? Então eu consigo saber, na bolsa você consegue saber através do Times and Trades, eu vou compartilhar o Times and Trades aqui com vocês, você consegue saber quem são os players que mais negociam determinado ativo, tá? Isso é importante, porque são os caras que estão mandando naquele ativo, né? Em termos de volume, quer dizer, quando ele zerar, ele vai ter mais condição de deslocar o preço, tá? E dentro desses players, quais são os que mais acertam e quais são os que mais erram? Isso é interessantíssimo. E com base nisso que a gente desenvolveu nossos algoritmos, tanto o Radar, que é um algoritmo que você compra ali, já roda, né? Compra ele vai rodar automaticamente, tá? No SmartBot tem o trade sincronizado, que é a mesma coisa, ou agora essa nova ferramenta que a gente tem pela Anelógica, que o interessante dessa ferramenta é que você escolhe quais players você quer seguir, né? Você escolhe, define quais players você quer seguir, quais players você não quer e os parâmetros para seguir esses players. É muito legal essa ferramenta, tá muito bacana. Eu vou mostrar um pouco antes a questão dos players, depois a gente fala um pouquinho da ferramenta também, tá? Mas ó, vou diminuir minha tela aqui, turma, e vou aumentar essa tela aqui, pra vocês acompanharem comigo uma coisa. Aqui tá ótimo. Primeiro, turma, qual que é a ferramenta que eu vou conseguir ver legal? Eu tô com o Doll Pro, tá? Aqui no meio. Qual a ferramenta que vai me dar, turma? Uma visualização de quem são os caras que mais estão negociando o ativo. Deixa eu subir aqui isso aqui. Deixa eu subir aqui isso aqui. Vamos falar de dólar primeiro, tá? Vou arrumar minha telinha aqui, tá? Ótimo, tá lindo, ó. Doll Pro tá na tela, certo, turma? Doll Pro, pra quem não sabe, é a junção do dólar mini, tá aqui nessa tela aqui, estão vendo? Aqui, ó. É o dólar mini e o dólar cheio, tá? Dólar mini e dólar cheio. Legal. Quando eu vou na aba evolução no tempo ou no saldo, tá? Nessas duas abas eu consigo saber qual o saldo da corretora entre todas as compras e todas as vendas. Legal? Então ela comprou, vendeu, comprou, fez um monte de operação. Quanto ela tem agora? O que eu sei agora bater no olho é que o C6 é quem atualmente, nesse momento, nesse exato momento que eu tô gravando o vídeo, quem mais tem um saldo comprador entre as compras e vendas é quem, né, continua com um saldo maior comprador, que é 38.400 contratos. Na contrapartida aqui, ó, na contraparte, né, no lado vendedor, quem vende bastante, quem vende mais, o maior vendedor, e isso não é achismo, tá, turma? Vale a pena frisar que isso é dado real, em tempo real da bolsa, tá? Então isso é totalmente confiável, né? Inclusive eu tenho outras ferramentas que eu confronto e tal, mas
Tem, no começo eu já vi até isso ter algum tipo de divergência. Hoje funciona tudo bonitinho, tudo igualzinho. Não dá mais problema nisso. Então, Tullet aqui, ó, 44 mil contratos na venda, tá? Então eu sei que ela tem 44 vendido hoje. Beleza? Bacana? Até aí tá legal, né? Agora, tá. E quem são os mais importantes, então, né? Quem são os players mais importantes? Deixa eu até pedir uma licencinha aqui só pra eu colocar, sempre que eu tô gravando um vídeo, meu Maczinho aqui pede arrego na bateria. Impressionante. Ó, turma, quem são os players então mais importantes? Eu vou aqui em compradores, aqui nessa aba aqui embaixo, compradores, e o que eu vou ver nessa aba compradores? Qual foi o player que mais comprou dólar? Independente das vendas que ele fez, tá, turma? Só vou isolar as compras. Quem foi que mais comprou? Aí eu tenho 1 milhão de contratos negociados pela Genial, 960 mil contratos negociados pelo Bradesco, tá? Isso aqui é o dia todo, tá? Isso aqui tá num diário, né? Ideal aqui que negocia mais 860 contratos e por aí vai, tá? Quando eu venho aqui em vendedores, eu tenho a Genial, também é uma que mais vendeu, o Bradesco é ideal. Agora, primeira coisa aqui que eu já falei, vale a pena a gente reforçar de novo. Turma, olha a importância do day trade nos mini contratos de índice de dólar, nos contratos cheios também, quer dizer, no bolo, né, dos dois, entre cheio e mini, a importância do day trade, o quanto ele é expressivo, né? Se eu contar aqui na compra 1 milhão e 33 mil contratos da Genial e na venda 1 milhão e 39 mil, significa que ela negociou 1 milhão e ela só está posicionada em 5 mil contratos, 1 milhão negociado. Então, fica claro que a esmagadora maioria da posição dela, isso você pode ver no decorrer dos dias e tal, a esmagadora maioria da posição dela é day trade, tá? Agora, isso a gente está olhando no dólar, contando o dólar cheio também, tá, turma? Agora, o que acontece, a importância do mini, né? No índice, praticamente o mini contrato, só ele que é negociado, né? O cheio tem negociado cada vez menos e cada vez menos expressivo tá o índice cheio. O mini contrato é o mais robusto, né? O cheio, para vocês terem ideia, no índice, tem negociado aí abaixo de 10% do valor que negocia no mini, tá? Então ele é menos expressivo. Quem que vai mandar, né, turma? Quem vai mandar nessa parada? Quem negocia muito mais ou quem negocia menos, né? Por mais que seja mais, o lote seja mais caro ali no índice cheio, você tem que operar de lote de 5 e tudo mais, mas o mini assim, esmagadora a diferença que ele negocia. Do dólar, essa diferença é um pouco menor, mas também é de coisa de 20%, 30%. Às vezes, a gente tem dias que tem exceções que o cheio negocia mais, ainda acontece, assim, por isso que a gente usa o Doll Pro, né? Mas na esmagadora maioria das vezes, na grande maioria das vezes, quem manda na parada são os mini contratos, tá? Então, primeira coisa que você já sabe aqui é que o day trade é esmagadoramente maior do que a posição, tá? De 1 milhão de contratos negociados no day trade, apenas 5 mil, por enquanto, do maior player que é a Genial, ficou para day trade, tá? Ficou para posição, desculpa. Apenas 5 ficou para posição, o resto tudo day trade. Vamos pegar o Bradesco, por exemplo, 960 mil contratos negociados, né? Se tiver pequena aqui a tela, aumenta mais um pouco, para ficar bem nítido aqui para turma. 960 contratos negociados, tá vendo o Bradescão? 64 mil, 964 mil. Na venda, 970 mil. Então, de 900 mil negociado, o Bradescão tem 5 mil apenas de posição vendido no mini contrato, aqui no Doll Pro, aqui nos dois contratos, né, entre cheio e mini, tá? Olha que interessantíssimo isso, tá, turma? Então, já sabemos que o day trade é muito importante, por isso que a gente olha o saldo do player no dia, tá? Agora, o que é legal? Nós temos a estatística, turma, isso que é a coisa mais interessante aqui dessa parada toda. Eu tenho a estatística ao longo do tempo dos players que mais fecham com esse saldo positivo. Isso significa os que mais ganham, né, em relação ao preço médio que ele abriu a operação, em relação à quantidade, até o final do dia, ó.
tal player ganha em 90% das vezes, tal player ganha em 80% das vezes. Então, quando eu defino um big player, não é através de achismo, não é através do talvez, não. É através de dado, de estatística, de probabilidade. Né, turma? Então, existe a probabilidade de quando um player compra, o mercado subir. Por quê? Porque esse cara, quando ele compra, 90% das vezes sobe. Tá me entendendo, turma, onde eu quero chegar? Existe o lado do grande player que ganha, existe o grande player perdendo de vez em quando, e existe um cara... Então, quer dizer, o grande player, se você olhar de uma maneira geral, pega todos os caras que são grandes players ali, né, que geralmente ganham. Esses caras vão estar ganhando 90% das vezes, 80% das vezes e tal. De vez em quando perdem também, porque muitas vezes acontece de estar comprado... Pô, eu tenho na compra, vamos colocar aqui um exemplo. Bradesco, BS, JP Morgan, Credi... Quem mais? Merrill Lynch, esses caras estão comprando. Que são caras que geralmente fecham com saldo positivo. São definidos por mim como grande player. Agora, na venda, eu tenho uma Morgan Stanley, por exemplo. Essa Morgan Stanley, ela vai perder naquele dia. Tá? Por isso que quando eu falo 90% das vezes ganha, quer dizer, toda essa galera que ganhou, um tá perdendo. No outro dia pode ser outro que esteja perdendo. Mas 90%, 80% das vezes ele vai ganhar. Tá? Não todo mês, porque tem meses que pode ser que ele ganhe só 70, mas no outro mês ele ganhou 95, então quer dizer, existe isso também, tá, turma? O equilíbrio, essas estatísticas a gente tem uma base de anos ali, né, pra gente ter uma amostragem legal mesmo de estatística. Do outro lado, turma, o que eu tenho são as corretoras que mais perdem, né? Quem são os caras que mais perdem no mercado? O grande player, ele ganha e também perde. Mas quem que é o que perde e ganha de vez em quando? Ou que ganha pequenininho e perde tonelada? Quem é esse cara? A pessoa física, o varejo, né? O povo. Certo, irmão? Não dá pra gente negar que o mercado é feito pros grandes. Os grandes brigam nesse mercado e a pessoa física, um ou outro, ganha. Tá? A minoria ganha. Claro que essa minoria, como tem muita gente operando... acaba não sendo poucas pessoas em número absoluto, mas percentualmente são poucas pessoas, né? Em relação ao todo ali de pessoas físicas na bolsa. Então, a maioria da pessoa física vai perder. Essas corretoras, a gente monitora essas corretoras que tem a maioria pessoa física, algumas perdem mais, outras perdem menos, né? Mas esse é o lado perdedor da parada. Então a gente monitora o lado ganhador, o lado perdedor. E quando isso acontece de uma maneira interessante, agora sim, hoje tem tem o BS, Tullet, Bradesco comprando, mas tem JP Morgan, Credi, Merrill Lynch vendendo, as maiores compras lá em cima, as maiores vendas aqui embaixo. Mercado que pra gente, na teoria, grosso modo, tá difícil, né? Tá complicado, tá um duelo de titãs ali. Agora, quando eu tenho essa galera ali na compra e o varejo na outra ponta na venda, eu consigo ter uma convicção muito interessante de direção, tá? Se eu tenho uma galera importante na venda e esse varejo da outra ponta compradora, eu também tenho essa convicção interessante para participar na venda junto com os grandes players. Legal? E também, geralmente, ele dá uma saída pra gente, né? Porque esse cara pode desfazer a sua operação, a sua posição, e você vai conseguir ver isso. Se fazer sua posição no decorrer do dia, muitas vezes acontece, né? Então fica day tradeão mesmo feito, ou ele pode prorrogar até o final do dia. Aí a gente vai, né? E, inclusive ficar posicionado e tal. E aí a gente vai surfar junto isso e zerar no final do dia, talvez, né? Zerar mais perto do final do dia. Então, assim, o que a gente tem de base de player não é achismo, tá, turma? É estatística, é probabilidade, é número, é dado, né? Isso é importante a gente falar. Então, essa, na minha opinião, é a melhor forma de se ganhar grana no mercado no longo prazo, né? A forma mais assertiva, a forma que funciona melhor é através da leitura de player. Então a gente identifica quem são os players que mais negociam aquele determinado ativo, tá? No comprador e vendedor aqui eu consigo ver isso, né? Quem é os caras que mais negociam o ativo é importante, porque é os caras que vão mandar na parada, né? É os caras que vão ganhar e mais perder, tá? Então esses caras são importantes para mim. Dentro desses caras, eu defino, dentro dos caras que mais negociam, eu defino quem
são os que mais ganham e os que mais perdem. Os que mais ganham historicamente. Então eu vou a favor dos que mais ganham e contra os que mais perdem. Quando isso estiver embolado, todo mundo pro mesmo lado, ou os que mais ganham dos dois lados, os que mais perdem dos dois lados, aí eu não faço nada. Quando tiver definido, eu vou. E aí a gente pega os grandes movimentos, né? Grandes movimentos a gente pega, não todos, tá? Mas a maior parte dos grandes movimentos do mercado, que é onde está a grana de verdade, a gente consegue pegar por conta disso. Legal? Então, um forte abraço a todos. Turma, me acompanha aí, se inscreve no canal, curte esse vídeo. Se você gostou, deixa seu comentário aí perguntando o que você quer de novidade, vídeos novos, quer que eu falo sobre o quê. Mande aí, espero que tenha gostado. Um forte abraço a todos, tamo junto e valeu, família! Tamo junto!